Muito bem, uma noite, digamos que dos goleiros aí no Almeidão, um 0-0, mas um 0-0 enganoso. Quem olha só o placar pensa que foi um jogo chato, um jogo arrastado, mas foi um jogo com muitas alternativas, duas equipes buscando o jogo, especialmente no primeiro tempo, onde fisicamente elas estavam mais inteiras. É, O jogo foi muito bom. No segundo tempo, nós tivemos ali uma queda física. Acho que o Volta Redonda também acabou abraçando esse 0-0, viu que era um bom negócio ali para a situação do grupo e ficou aí com um empate. O Botafogo, por sua vez, acho que lamenta o resultado, porque produziu ali para vencer o jogo, assim como o Volta Redonda, que acabou esbarrando no goleiro Dalton, do lado, né, da equipe do Belo, e o Volta Redonda teve ali o Jean Drosny como grande figura ali nesse jogo para garantir o empate. Cássio Ângelo, um bom jogo, as duas equipes muito bem treinadas, muito bem organizadas, sabem o que querem fazer. Mas hoje quem quis mais fazer foram os goleiros e por isso 0-0 aí no placar desse bom jogo entre Botafogo e Volta Redonda. Positivo, o seu Chavão Barros, excelente jogo. As duas equipes criaram para fazer dois, três gols, mas como você falou, hoje foi a noite dos goleiros. Desde dos primeiros 15 minutos aí, dos primeiros 15 segundos de jogo, a equipe do Botafogo já começou uma equipe mais incisiva, mais insinuante, fez aquela pressão inicial muito forte, chegou a deixar o Volta Redonda ali nas cordas, que demorou para se encontrar no jogo. O detalhe do começo desse jogo foi que a equipe do Botafogo sabe usar o Almeidão ao seu favor. Fez ali na hora do sorteio a troca do campo, viu para onde o vento aqui soprava mais forte, como o Adiel bem trouxe na a transmissão, o vento chegou a bater 34 quilômetros por hora, usou o fator casa, usou o fator campo para ensaiar essa pressão inicial contra a equipe do Volta Redonda, que soube se segurar. Boa partida, intervenções providenciais do goleiro Droznik, fez um excelente jogo. E quando a equipe do Volta Redonda já se encontrou ali no jogo, lá pelos 15, 16 minutos que o time encaixou, a sua plataforma de jogo começou a fluir melhor, principalmente forçando o jogo pelas laterais do campo, com Douglas Esquilo e com o Elton Silva. Aí foi a vez do goleirão Dalton aparecer em intervenções também pontuais. Agora, destaque para mim no primeiro tempo, para boa criação de jogo, vai para os dois volantes. O Bruno Barra, que a gente já conhece, já é um veteraníssimo da equipe aí do Volta Redonda, mais de 340 jogos, jogador que mais atuou pela equipe do Esquadrão de Aço, pelo nosso Voltaço. Fez um bom primeiro tempo, deu dinâmica ali ao meio campo, conseguiu abastecer tanto o Wellington Silva quanto o Douglas Esquilo. E pelo lado do Botafogo, o Thalisson, ou Thales, né, para os colegas aí de time dele, o chamam assim, também fez um excelente jogo. O 0-0, como eu falei no começo do comentário, é um placar enganoso, Chavão Barro, porque foi um jogo de futebol muito interessante de se acompanhar aqui no Almeidão na noite deste domingo. Pois é, Adiel Reis, um jogo cheio de alternativas, um jogo movimentado, os dois goleiros trabalhando, mas que do ponto de vista, lógico, para quem está de fora como a gente, que não tem envolvimento nenhum aí com nenhuma das duas equipes, foi um ótimo jogo de se assistir, um jogo divertido, mas para as duas torcidas já acho que está muito claro quem sai feliz, entre aspas, com esse empate, que acho que dava para ter o jogo ter ido para qualquer um dos lados, e quem sai triste aí pela situação do grupo, né? Estevão Barros, resultado bom. Não vamos fazer repetitivo para dizer que o resultado foi enganoso, claro. Destaque sim para os dois goleiros, a gente vai falar sobre isso mais, mas Botafogo sente aquele gosto de que poderia ter vencido o jogo pelas oportunidades que teve, Estevão Barros. Criou para isso. Essa é a questão.
O Volta Redonda comemora esse ponto fora de casa porque fica com 4 pontos na liderança do grupo e joga a responsabilidade para o Remo. Ao contrário do Botafogo, que pontua pela primeira vez. Então nós temos uma dualidade bem interessante, apesar do empate. O jogo foi equilibrado, como o Cássio já analisou, como você também resumiu, mas, de qualquer forma, prejuízo muito maior para a equipe do Botafogo, que agora vai enfrentar o São Bernardo, não sabe como vai encarar a equipe do São Bernardo ainda, pode ser que seja uma equipe derrotada também, e aí vai ficar um duelo muito mais complicado de duas equipes que precisam se reabilitar. Você citou muito bem no início da transmissão, Estevão Barros, e durante o jogo também, sobre a situação do Amazonas, que ano passado perdeu as 2 primeiras partidas e mesmo assim conseguiu se sagrar campeão e conseguiu acesso. Ok, mas mesmo assim, não se pode ter somente isso como parâmetro. Eu acho que o Botafogo criou para vencer o jogo, viu que tinha condições e esbarrou numa noite, ok, brilhante do goleiro Jandrost, guardadas as proporções, mas faltou um pouco de capricho também da equipe em relação à dominância de momentos da partida ali. A equipe do Botafogo foi melhor boa parte, tanto do primeiro quanto do segundo tempo, e não soube aproveitar isso. Volta Redonda também teve suas chances, foram um pouco mais escassas, mas em relação às do Botafogo, elas foram mais claras. Bola na trave no primeiro tempo e cara a cara com o goleiro Dalton ali. E eu acho que a questão do Volta Redonda não ter vencido o jogo, Estevão Barros, ela passa muito pela boa marcação que a equipe do Botafogo fez no Bruno Santos. Ponto. Você tirou o centroavante que fez 2 gols na partida passada e consagrou 3-1. Hoje ele foi muito bem marcado, então a equipe do Volta Redonda, ali o trio de ataque principalmente, se viu muito obrigado, tanto o Douglas Esquilo quanto o MV, a eles finalizarem as jogadas. Então, de longe, fica mais fácil para o Dalton por isso, as finalizações a média distância e as defesas rebatidas do Dalton. 0-0, que, ao meu ver, encaminha o Volta Redonda para a disputa pelo acesso e caracteriza o Botafogo como a equipe que fez a melhor campanha na primeira fase e está sofrendo da pressão que causou a si mesmo por causa da derrota no Remo na rodada inicial, Estevão Barros. Essa pressão, inclusive, Cássio Ângelo, vem desde a temporada passada, né? Onde a equipe também disputou essa fase e teve uma campanha muito ruim, né? Ficou em último do grupo. Em 6 jogos venceu apenas 1 e emplacou 5 derrotas. Então, desde a partida contra o Amazonas, pela primeira rodada do grupo C do ano passado, na segunda fase, a equipe não consegue uma vitória nessa fase mais aguda da Série C. E agora chega aí, somando as 2 campanhas, né, a 8 jogos com 7 derrotas. Por mais que sejam, né, campanhas diferentes, acho que isso passa na cabeça do torcedor, que aumenta a pressão. Acho que o time tem bons valores, tem bons jogadores, mas já se coloca numa situação delicada, restando apenas 4 rodadas para o fim dessa segunda fase, e pode aí ter que tirar uma diferença de 6 pontos, dependendo do que o Remo fizer amanhã, Cássio. Sim, Ediel, uma coisa, sim, se eu chamo uma coisa preocupante aí para a equipe do Botafogo, que vai se mostrando um leão de primeira fase e um gatinho de quadrangular final. Com essa pressão toda muito difícil, citou o Amazonas, e aí se vai depender, Estevão Barros, muito de combinação de resultados. O Botafogo já começa a depender de combinação de resultados, porque agora o Botafogo pode chegar a 12 pontos, certo? O Volta Redonda já tem 4. E o Remo pode chegar a 6 amanhã. Vamos supor que o São Bernardo perca também pro Volta Redonda na última rodada. E aí o Volta Redonda chega a 10. Então você acaba dependendo não só de você, mas para se classificar. Você depende aí de combinação de resultados. Que o São Bernardo vença pelo menos 2 jogos também para equilibrar as forças, que o Volta Redonda e o Remo empatem num confronto direto 2 vezes,
É uma série de fatores que a equipe do Botafogo vai se colocando à medida que cada rodada passa que não precisava. O empate hoje em casa, para mim, é um sintoma já de que o Botafogo matematicamente não depende mais só de si para se classificar para a próxima fase. Do outro lado, Ediel Reis, um Volta Redonda que não sai com o resultado que gostaria, até porque a equipe acho que foi para buscar a vitória pela postura do time, pelo que produziu, mas numa situação mais confortável, né? Tem 4 pontos, é líder do grupo, pode perder essa liderança amanhã em caso de vitória do Remo, e tem também um saldo interessante, né? São 2 positivos, o que parece pouco, mas num campeonato tão equilibrado como a Série C, isso pode fazer uma diferença enorme. Já que, por exemplo, o São Bernardo está com -2, então acho que é um fator aí que pode ser decisivo na classificação. Volta aí para a Volta Redonda, com 4 pontos, liderança momentânea, pode perder amanhã, dependendo do que o Remo fizer, e com um caminho aí bem interessante para buscar esse acesso. Estevão Barros, esse empate do Volta Redonda com o Botafogo, olha como ele joga uma pressão importante para a partida de amanhã entre Remo e São Bernardo, porque se o Remo vencer, vamos desconsiderar o saldo por enquanto, ele fica com 3 pontos, ele entra na disputa pela segunda posição, isola o Volta Redonda ao fim de 2 rodadas na liderança e entra assim na disputa. Claro, aí desse ponto, São Bernardo vencendo, Botafogo da Paraíba fica um pouco mais atrás, mas assim, já temos aí uma possível briga realmente direta de 3 equipes pela classificação. É possível acontecer, não sei qual vai ser a postura do Remo fora de casa contra o São Bernardo. Se vier o empate também, eu acho que não seria um resultado de todo ruim para a equipe do Remo. Para o Volta Redonda, esse empate teve um saldo muito positivo. Faz a próxima partida com o Remo em casa, né, Estevão Barros? Recebe o Remo no Raulino de Oliveira. É inverso, né? O Mangueirão, Aí já complica um pouco mais. O segundo turno inverte os jogos, né? Aí a volta que é no Raulino de Oliveira. Isso mesmo. Tá. Então, assim, o Remo se vê na obrigação de... Champions, inverte a ordem dos jogos, né? Isso, vai fazer 2 jogos consecutivos contra o Remo agora. Então o Remo, no mínimo, precisa empatar e terá 2 confrontos diretos contra o Volta Redonda. Então, acho assim, é muito, muito mesmo de se observar, Estevão Barros, como a equipe do Remo vai se comportar amanhã, porque o Volta Redonda já fez a sua parte. Garantiu o empate, jogou a pressão para cima do Remo. Se o Remo perder para o São Bernardo, essas 2 partidas elas vão ser também decisivas. Lembrando, Estevão Barros, a gente vai sempre usar a temporada passada como referência, que o Volta Redonda chegou contra o Amazonas para essas 2 partidas também em melhores condições, e no final das contas o Amazonas né? E o Amazonas acabou saindo melhor dessas 2 partidas, nessa virada de turno aí, desse quadrangular final. Então o Volta Redonda, ele é líder do grupo até então, precisa se concentrar principalmente nesses 2 confrontos contra o Remo, porque podem ser 6 pontos que levariam a 10 e o acesso praticamente garantido, ou perder 2 partidas e ver o Remo garantir o acesso e poder até ser ultrapassado pelo São Bernardo. Então, para o Volta Redonda, o empate, ok, mas agora é se concentrar, independentemente de como o Remo virar. São 2 partidas que podem garantir a equipe praticamente na Série B do ano que vem. Então, o momento decisivo chegou, Estevão Barros, para a equipe do Rio de Janeiro contra a equipe do Pará. Esse é o confronto com a maior expectativa desse grupo, pelo menos do meu ponto de vista. Amanhã esse jogo entre São Bernardo e Remo promete pegar fogo. Um jogo importante para as 2 equipes, em especial para o São Bernardo, que precisa vencer aí, já que perdeu por 3-1 na estreia diante do Volta Redonda. Tentar se reabilitar aí nesse quadrangular final e quem sabe aí também entrar nessa briga por uma vaga na Série B de 2025. Amanhã nós estaremos aqui também a partir das 7h30 de Brasília, né? Aí em Manaus, para quem é da região também,
a partir das 18h30, então praticamente no mesmo horário que a gente começou a live aqui hoje. E E para quem um estiver no grande. Acre é 5h30 da tarde. Então, um grande jogo aí para também a gente ficar ligadinho. Muitos torcedores do Remo aqui inscritos no canal. Então vem com a gente nessa manhã acompanhar o jogo entre o Leão Marinho contra o Tigre, que pode ser aí decisivo, certamente será para as duas equipes na Série C de 2024. O Jonisson Progene coloca risadas aqui, sonha alto, sonha. Não sei por quem que ele está se ridicularizando aqui, mas enfim, fica aí a mensagem dele tentando humilhar alguém aqui. É isso. Espero que você tenha gostado do jogo, espero que você tenha gostado da live. Antes de ir, lembrar vocês aí do nosso sorteio de 1.000 inscritos, além de uma camisa do Paysandu e também uma do Amazonas, você pode ganhar uma dessas camisas. Basta clicar aqui no link da descrição para que você possa deixar lá o seu like na postagem, marcar o seu amigo e também seguir a gente no Instagram, além de, claro, se inscrever aqui no canal para acompanhar aí todas as nossas lives e conteúdos que nós fizermos. É isso. Agradecer aqui mais uma vez ao Adiel Reis, ao Cássio Ângelo pela parceria de sempre. Agradecer a você também que esteve aqui com a gente nessa live, acompanhando, mandando sua mensagem ou simplesmente assistindo e fortalecendo aqui a nosso trabalho. Voltamos amanhã então com esse jogo aí entre São Bernardo e Remo a partir das 19h30 de Brasília. E é isso. Valeu, falou e até mais.